Shalom Lekulam, paz a todos. Bom, o tema deste vídeo hoje é sobre a unidade do Eterno. Vendo alguns estudos referentes a esta unidade, os defensores da Trindade, eles atribuem a palavra Echad a uma unidade composta para fazer referências a mais de um Elohim. Mas será que escrituristicamente, e será que a palavra Echad me dá uma base para entender que o Elohim são dois ou três? Vamos entender melhor isto neste vídeo. Acompanhe conosco. O texto que nós iremos usar como base encontra-se no Sefer Devarim, livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 3 em diante, que diz assim: E ouvirás, Israel, e guardarás para cumprir, para que seja bem para ti, para que te multipliques muito na terra que emana leite e mel, como te falou o Eterno teu Elohim, o Elohim dos teus pais. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Ele é um só. Tradução: escuta, Israel, o Eterno, o nome é nosso Elohim, o Eterno é um só, ou Echad. Alguns defensores da Trindade, eles questionam a palavra Echad como uma unidade composta. Por exemplo, a palavra Elohim, que é um plural. Porém, nós entendemos que Elohim não faz referência a mais de um Deus. Eles utilizam a seguinte expressão no Sefer Bereshit, capítulo de número 1, Gênesis 1, quando o Eterno diz, segundo essas traduções: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Segundo os defensores da Trindade, o Eterno estava falando com alguém que era um segundo Deus, porque a palavra Elohim está no plural. Mas quando nós pegamos o texto original, nós vemos que está completamente diferente daquilo que nós vemos no português, nas Bíblias adulteradas e contextualizadas de formas equivocadas. O texto original está dizendo: eu, o Eterno, faço o homem à minha imagem e à minha semelhança. Os versículos em diante vai dizer: e fez Elohim o homem. As Escrituras não dizem que ao fazer o homem, Elohim estava fazendo ali outra pessoa com ele. Por exemplo, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Logo em seguida veremos dizer: e fez Deus o homem. Por que a palavra não está dizendo: e fizeram eles o homem, se quem estava fazendo o homem era três deuses? Bom, Echad não faz referência a uma unidade composta, já que Elohim não é plural para denotar a figura de três deuses, mas os rabinos dizem que Elohim é um plural de majestade, para enaltecer a grandeza, a soberania, a majestade, a plenitude do Eterno. Echad, em características hebraico, é uma palavra hebraica que corresponde à palavra em português. O Shema, ela é utilizada no tradicional Shema Israel, Devarim, que nós acabamos de ler. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Ele é um. Também é utilizado em mais de 700 passagens no Tanar para fazer referências à unicidade do Eterno.
Um exemplo de errade aqui é: deixará, portanto, o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. A palavra aqui, está fazendo referência ao texto quando o Eterno diz que o homem e a mulher serão uma só carne, em pensamentos, em vontades, em propósitos. Eles não terão mais desejos diferentes, cabeças diferentes, mas serão na questão de combinar entre si aquilo que ambos desejam fazer. Na questão da unicidade do Eterno, embora ele sendo soberano, ele não precisa perguntar algo a alguém ou tomar instruções para decidir fazer algo. Ele é soberano na sua forma de agir. A forma gramatical de errade, ao contrário do que dizem alguns religiosos que afirmam que a palavra errade significa unidade composta, essa palavra tem o mesmo sentido do numeral em português e também funções de artigo indefinido, semelhantemente ao artigo indefinido are. No inglês, só o texto Gênesis 2:24 não é o suficiente para provar que errade signifique unidade composta, uma vez que esse termo ocorre em mais de 700 passagens do Tanar. Então, é inconcebível os trinitaristas pegarem o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 24, para noticiar que a palavra errade ali, que faz referência ao homem e à mulher se tornando um só, pode se aplicar ao Eterno e o segundo Deus, tornando-se a mesma pessoa, porque é inconcebível, já que estamos nos referindo a um artigo indefinido. Então, quando os defensores da Trindade tentarem pegar uma palavra em hebraico, eles devem conhecer toda a origem daquela palavra, devem conhecer os artigos indefinidos, devem conhecer que a palavra pode ter mais de um significado dependendo do texto em que está se falando. E veja só, existem mais duas palavras semelhantes a errade: errade, yarhadi e yehidá. Vejamos, por exemplo, o uso comum das palavras errade e yarhadi, lembrando que errade significa e yarhadi significa único no idioma hebraico. Haya is errad shehaya lo ben yahad. Traduzindo, havia um homem que tinha um único filho. A pergunta que fica aqui é: e único são sinônimos ou não? Nós podemos entender pela nossa língua em português, nesta tradução, que se alguém diz o fulano de tal tem um filho, aquele é o único filho de fulano de tal. Qual a diferença nisso? São sinônimos as palavras. Tanto vale a aplicação para como para único. Ou seja, quando fala-se em errade, não quer dizer que existe ali um conjunto de deuses, mas errade faz referência a uma unidade de um único Elohim. E também a palavra Yahadá não significa unidade absoluta, mas sim único. E a palavra Yahadi significa unidade. Então temos Errad, Yahadi, único, e Yehidá, unidade. Porém, há certos problemas. Grande parte dos religiosos afirmam que a unidade absoluta é determinada pela palavra Yahadi. Mas não observamos, não há diferença ao falarmos um povo, unidade composta, e único povo, unidade composta. Ou, por exemplo, um filho, unidade absoluta, e único filho, unidade absoluta. Então, a palavra errade não faz referência a três deuses. A palavra Elohim
embora seja plural, não faz referência a dois outros deuses além do Eterno. A palavra Elohim é um plural de majestade, como Errad faz referência apenas à unicidade do Eterno. Quando nós olhamos para tudo isso com as lentes cristãs, nós sempre tentaremos encontrar uma base para apoiar uma doutrina que veio do paganismo. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para a etimologia de tudo aquilo que está escrito nos originais para a terra de Eretz Israel, para onde tudo começou, nós entenderemos que essa língua, a Lashon HaKodesh, a língua sagrada, ela não se contamina e ela jamais será corruptível como a maioria dos cristãos tentam corrompê-la. Então, queridos, que o Eterno vos abençoe. Pesquise e estude mais sobre esse assunto e tire as conclusões corretas daquilo que as Escrituras falam para nós. Shalom Aleichem.